está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais uma semana de Marta Maria. Estamos aqui com nós 4 hoje, falando um pouquinho mais sobre primeiro Nefe. Nós vamos estudar os capítulos de 1 a 5 e o tema é Eu Irei e Cumprirei, da semana de 8 a 14 de janeiro de 2024. Então, bem-vindos. É um estudo bem legal que a gente está fazendo aqui hoje, que eu imagino que, assim como nós, vocês também devem estudar bastante o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Mórmon, né? É legal porque eu acho que, se a gente for pensar, todos conseguem recitar pelo menos o começo do versículo, né? Eu, Nefe, tendo nascido de bons pais. Aí o resto já fica mais difícil. Mas é legal que só nesse primeiro capítulo já dá para pegar muita coisa, né? Assim, eu achei legal um review, uma avaliação, né, que eu li de uma pessoa que ele falou, nossa, esse capítulo ele já é um resumo do livro de Mórmon inteiro. Se a gente lê esse capítulo com bastante atenção, a gente já consegue ver muito do que vai acontecer, a gente consegue ter uma noção do que é o livro de Mórmon. Né? E realmente, Nefe aqui, ele está tentando trazer a gente para onde ele está, né? Ele está tentando mostrar todas as maravilhas de Deus, todas as dificuldades que eles têm passado, que eles passam. Então, realmente, a gente consegue já ter uma noção de tudo que vai acontecer, né? Para começar, então, Ana, você pode dar um contexto histórico, assim, do que está acontecendo ali naquela época em Jerusalém? Muito bem. Eu tô aqui com a minha colinha porque é muita informação e eu quero ter certeza que eu não tô falando nada errado para vocês, tá? Então, eu vou estar referindo aqui no meu celular bastante. Então, era uma época, né, Leí e sua família moravam em Jerusalém. Sim, Jerusalém, onde Jesus Cristo vai estar daqui a um monte de 600 anos, né? E então, naquela época, 600 anos antes de Cristo, eles estavam sob a liderança do rei Nabucodonosor. E a Babilônia era a potência mundial. A Babilônia havia assumido o controle do reino de Judá antes dos acontecimentos em 1 Nefe 1. E aqui o Senhor já tinha enviado muitos profetas para alertar os judeus de que, se eles não se arrependessem, Jerusalém ia ser destruída. Profetas como Jeremias, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias foram todos profetas desse tempo. Também foi o tempo de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abdinego e Ezequiel. E logo depois que Leí e sua família deixaram Jerusalém, Babilônia realmente destruiu Jerusalém, exatamente como todos esses profetas e como Leí tinham avisado, né? E os judeus sobreviventes foram levados para a Babilônia. E esse talvez teria sido o destino da família de Leí se eles não tivessem obedecido, né? Então tá aí um resumão, e eu acho muito legal que aqui o livro de Mórmon está testificando da Bíblia, nesse caso, né? Do que aconteceu na Bíblia. Então, por isso que a gente fala que eles são livros companheiros, né? O livro de Mórmon testifica da Bíblia, a Bíblia testifica do livro de Mórmon, e aqui porque é um caso... eles dois testificam de Cristo, né? Exatamente. Perfeito. E é interessante a gente notar também que Nefe está escrevendo aqui, ele está lembrando do que aconteceu com ele há mais ou menos 30 anos atrás, né? Que ele fala mais pra frente lá. Então ele devia ter mais ou menos uns 45, 50 anos, né? Quando ele está escrevendo tudo isso. Então aqui ele já é uma pessoa mais madura no Evangelho, né? Ele já é mais conhecedor das coisas de Deus. E ele seleciona coisas bem específicas que ele quer que a gente aprenda com as situações da família dele, né? E eu acho legal que ele faz essa seleção dos princípios principais ali do Evangelho para ajudar a gente a continuar no caminho do convênio, né? Ou então para ajudar os outros a irem para o caminho do convênio, né? E essa sessão que a gente vai começar agora, assim, primeiro Nefe, segundo Nefe,
fala muito dos problemas que a gente vive hoje, né? Muito de uma família que nem fala no manual, né? A gente achou interessante que no manual até começa falando, no manual do Vem Segue-me, o livro de Mórmon começa com um relato de uma família de verdade que passava por dificuldades reais. E a Carol até brincou, mas seria uma família de mentira? Como assim? E eu fui ver em inglês e fala real family com real difficulties, né? Que é a família real, de verdade, com dificuldades reais. Que é Não é aquela família foi. Doriana, que a gente falava Isso. muito de comercial, que tá todo mundo ali, né, feliz. Tinha briga, tinha ciúmes, tinha inveja. Uma família imperfeita e no Queriam final se ele fala. matar. Mas que tinham grandes exemplos de fé, né? E que lindo, eu acho que faz com que nós nos sintamos mais próximos ainda da história deles, né? Porque é uma família verdadeira, real ali. Que toda família tem Exato. as suas complicações, as suas diferenças, né? E basta que a gente aprender com a família deles para saber como agir com a nossa, né? Que tipo de... Né? Infelizmente, a família deles chegou uma época que dividiu, e a gente vai ver isso mais para frente. Mas a gente não quer que isso aconteça com a nossa família, né? Então, a gente tem que realmente começar por nós, né? De tentar fazer a nossa família ser uma família unida, né? Os nossos filhos, né? Ensiná-los a união, né? E ter união no Evangelho, né? Fazer isso tudo um reflexo para nós. E até pensando assim que algumas pessoas até já chegaram a perguntar, né? Mas por que eles só não deixaram então a mãe Lemuel lá em Jerusalém, já que eles Só dão trabalho, só reclamavam? Que assim, para quem não conhece ainda muito o livro de Mórmon, quem está chegando aqui não é membro da nossa igreja, o livro de Mórmon ele é um outro testamento de Jesus Cristo, né? E aqui ele começa a contar a história então de Leí, que é o pai, Saria, a esposa, e aí ele tem alguns filhos, que é Lamã, Lemuel, Sam e Nefe. E aí no deserto ele vai... E tem também outras mulheres, mas ele menciona os meninos, né, nessa história. E Leí, além de pai, ele é um profeta, né? Então ele tem esse contato com o Senhor, essa relação de revelação pro povo dele, que agora é a família dele, né? Ele, na verdade, ele pregava ao povo, ninguém ouviu. Então o Senhor falou para ele ir pro deserto com a família. Exato. E aí nesse tempo todo, Lamã e Lemuel não querem ir pro deserto, porque eles querem ficar em Jerusalém, onde eles têm todo bem bom ali. Eles, pelo jeito, são ricos, porque eles tinham muito ouro, e a gente vai falar mais disso mais pra frente. Mas eles tinham uma vida boa, né? E eles reclamavam o tempo todo. Então, algumas pessoas chegam a indagar, né? Mas por que não deixaram Lamã e Lemuel para trás? Então, e foi a família que estava fiel no Senhor, que queria ir, que queria seguir a Deus. Mas aqui a gente consegue trazer muito para hoje em dia, né? Nós que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, o que a gente quer? Que nossos filhos sigam também, né? E por mais que às vezes eles não tenham a fé que nós temos, a gente vai fazer de tudo para que eles tenham essa fé. E nunca desistir, né? Eu acho bonito que Leí e Saria nunca desistiram dos filhos dele. Leí estava sempre reunindo os filhos e falando, filho, vamos reunir, falar sobre isso. E tinha os filhos que, infelizmente, né, não seguiam e tinham uma personalidade mais diferente, mais forte. Eu acho legal também pensar... Forte, mas... Bem forte. Bem chatos. Mas eu acho legal também pensar que, por mais que Lamã e Lemuel fizeram muitas escolhas erradas, o fato deles estarem fazendo escolhas erradas só ajudou Nefe a se fortalecer mais ainda no Senhor. Porque o que acontecia cada vez que Lamã e Lemuel brigavam com ele ou queriam matar ele? Causava o quê? Nefe ir lá se ajoelhar, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E daí Nefe se fortalecia a sua fé, ficava tudo bem. Então eu acho legal também, às vezes, pensar de que a gente tem pessoas em nossa volta, seja a nossa família, do trabalho, que estão ali também para testar a gente e para ensinar a gente, se a gente, né, escolher se a gente permitir, e a gente tem que, obviamente, seguir o caminho correto, porque Nefe podia também muito bem, que saco esses dois, vou matar eles. Ou vamos deixar eles. Mas ele está ensinando o que a gente deve fazer quando a gente tem pessoas difíceis em nossas vidas. Não desistir, porque eles são nossos familiares. Continuar ensinando, né? E se aconselhar com o Senhor. E muito antes deles se separarem, na verdade vai ser Nefe indo para um lado com sua família e Lamã e Lemuel com seus descendentes, né? Como a Carol avisou. Ele fez isso, né? Como a Ana falou. Ele tentou. E uma hora...
Porque eu fico pensando a gente aplicar na nossa própria vida, né? A gente vê muito na internet, né? De se afastar para as pessoas tóxicas, enfim. Não é? Mas realmente, ele fez tudo que ele podia dentro... ele fez tudo que ele podia dentro da esfera dele ali, das escolhas dele, da pessoa quem ele era, né? Tanto é que o Senhor fala. Não foi que eles só decidiram se separar. O Senhor aconselha e fala, pega suas coisas e vai embora e deixa eles aí. Porque não tá... Né? Não Então, vai te não agregar mais. Isso. E é legal também a gente pensar que tudo que Neff coloca aqui, ele deixou as coisas mais espirituais, né? Ele quis mostrar pra gente realmente tudo que ele aprendeu com todas as experiências. Então, vamos só começar ali com o primeiro Neff 1. Laís, consegue ler pra gente? Laís, antes de você ler, só queria dar uma curiosidade, né? Esse resuminho que a gente vê sempre no começo de cada capítulo, né? Antes de todos os versículos 1, né? A gente vê Neff inicia um registro, tipo um spoiler, né? Foi escrito, na verdade, pelo elder Bruce R. McConkie. Ele foi um apóstolo há muitos anos atrás. Então Primeira foi presidência ele... pediu pra ele fazer isso, né? Isso. Nossa, que legal. Então, assim, essa é a única parte do livro de Mormon que não veio diretamente lá das mãos de Mormon, né? Então, saiu uma... E Mormon que dá o resumo principal, né? Principal, esse primeiro livro de Neff, Seu Governo e Mistério. Relato sobre Lehi, essa partezinha aqui no começo também foi o Mormon. E se vocês leem através do aplicativo, no celular, vai ter uma imagenzinha aqui do lado, capítulo 1. E aí já vem direto, quando você clica, o vídeo do livro de Mormon. Então, esse ano a gente tá recheadíssimo, né? Porque a gente vai ter muitos recursos. Então, vou ler. Eu, Neff, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai. E tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias, sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus. Faço, por isso, um registro de meus feitos durante minha vida. O legal desse versículo aí é que tem muita coisa que a gente consegue buscar dele, mas Neff aqui já deixa muito claro como ele honra os pais, né? Que ele ali, logo no começo, tendo nascido de bons pais, ele reconhece que os pais faziam de tudo, né, para poder guiá-los, enfim. E aqui ele já fala, né, lembrando que ele está escrevendo há 30 anos depois, né, que ele passou por tudo isso, ele fala, tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, né, então aqui ele já mostra que vai ter muita coisa aqui na frente que a gente vai ver que ele passou. Eu acho interessante também que aqui, falando das aflições, né, mostra o quanto ele era uma pessoa positiva, né? Que realmente a gente vê pra frente que ele foi espancado pelos irmãos, ele foi amarrado, eles passaram dias no deserto, anos no deserto, 8 anos. Os próprios pais duvidaram dele, mas eu acho tão interessante que ele meio que releva, ele vê além disso. Ele é muito positivo. Exato. Então, assim, pra gente ver também que muitas vezes a nossa percepção das coisas, quando a gente é muito negativa, a gente vive menos. A gente vive menos do que a vida tem para oferecer, né? O que o Senhor tem para nos mostrar. E aqui Neff parece ser feliz enquanto ele fala tudo isso, né? Eu, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento do meu pai, mesmo tendo passado por muitas aflições, eu fui altamente favorecido pelo Senhor. E é legal que esse fui não obstante, ele está mostrando, né, que por causa de todas as aflições, eu aprendi com isso. E aqui a gente aprende um pouco ali sobre que uma das chaves importantes do princípio do Evangelho, que ele já mostra no primeiro versículo, que é mesmo nas aflições, é com as aflições que a gente aprende. Que a gente tem um pouquinho, que a gente aprende, a gente conhece mais as coisas de Deus, e nós também, sobrepujando, a gente aumenta nosso nível espiritual, né? E eu gosto aqui, Lê, no final, quando ele fala, né, que ele adquiriu um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus. Faço, por isso, um registro de meus feitos durante minha vida. E eu penso assim, por isso que é tão importante a gente fazer um registro, né, ter um diário.
quando a gente tá no meio das aflições, é difícil a gente ver o bom, né? Mas quando a gente escreve, depois a gente pode voltar atrás e ler. Esse é o sentimento que Neff tá tendo. Ele, nossa, eu passei por muita coisa ruim mesmo, mas, gente, olha só, eu conheci os mistérios de Deus por causa disso, né? Então, e é muito interessante, meu marido, ele é terapeuta, então às vezes eu tenho a tendência de tipo, a minha vida, eu odeio minha vida. E sabe, e reclamar, e tô assim, tipo, não, tá muito difícil. E daí ele começa, não, mas daí a gente começa a nomear o que tá indo de bom na minha vida. E sempre a lista é bem maior do que, né, o que não tá indo. E eu fico com raiva dele quando ele começa a falar, né, não, mas pensa bem, a gente fez isso, nossa, olha só. Mas isso é uma técnica, né, da terapia, que realmente quando a gente tem um diário e faz lista de coisas boas, a gente consegue aquele sentimento ruim de tipo, nossa, meu mundo vai acabar, eu sou a pior pessoa do mundo, vai embora, porque a gente vê, nossa, eu sou altamente favorecida, eu tenho realmente muitas, muitas bênçãos. Então você vê aqui claramente que não é só uma coisa que ele inventou, que tem, como fala... É uma técnica mesmo de terapia. Foi provado. É a chave da gratidão. Quando a gente é grato. Tem fundamento. É engraçado que a gente sempre aprende, né? A começar o nosso dia agradecendo, com uma oração. Porque a gente tem dias e dias, mas quanto mais a gente começa o dia conectado com o Senhor, mais fácil vai ser da gente lembrar dessas coisas, né? E eu lembro que quando eu estava na primária, a gente lia esse versículo e eu lembro da professora pedindo pra gente trocar o nome de Neff pelo nosso nome, né? Que falava eu, Carol, tendo nascida de bons pais, não sei o quê. E aí nos fazia refletir, né? Sobre ser altamente favorecido pelo Senhor nos nossos dias. E aí vai muito do que a Lê falou, da nossa perspectiva. E acho que o Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda dessa perspectiva eterna, da gente olhar mais, né, desses mistérios que o Senhor tem para cada um de nós na nossa vida, né? E quando Ele tem esse plano para nós e a gente se lembra de colocar o nosso nome na Escritura, de trazer isso para nós, isso nos ajuda a enfrentar e a cultivar esses bons hábitos. Verdade. Dá realmente pra gente se colocar muito na história de Neff o tempo todo, né? Assim, dá pra gente pensar como eu poderia ser Saria, né? Como eu poderia ser, às vezes, a esposa de Neff, vendo ele passar por tudo aquilo, né? Então, realmente, uma família real, passando por desafios reais. Verdadeira. E aí, só para terminar, então, o capítulo 1, que fala bastante do que a gente vai ver aqui, ele fala das visões, ele explica um pouco sobre o pai dele, né, que a visão que ele teve dele saírem do deserto. Na verdade, se vocês quiserem ler o spoilerzinho ali, ele explica muito mais. Mas no último versículo, eu acho legal que ele no último versículo do primeiro capítulo, ele dá ali mais um resuminho de tudo, né? Então, ele fala no finzinho, e eis, porém, que eu, Neff, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Então, a gente pode esperar muito mais, né, do livro de Mórmon a partir daqui. E antes da gente passar para a próxima parte, eu já quero deixar um desafio para vocês, que esse ano, para tornar a sua leitura do livro de Mórmon mais pessoal, mais especial, tentem focar em um princípio. Tenta focar em todas as ternas misericórdias, por exemplo. Aqui é uma terna misericórdia do Senhor, anota. Ou então, todas as vezes que você vê a palavra Jesus Cristo, algum nome que Jesus Cristo tenha. Ou então, todas as vezes que Neff ou que as pessoas, os profetas, foram humildes perante o Senhor. Que a gente consegue realmente entender muito mais e realmente trazer para a nossa vida. Então, se às vezes uma dificuldade sua é perdoar, procura todas as formas de perdão que tem nas Escrituras. Se você está com dificuldade, às vezes, de pedir perdão, como que eles pedem perdão para o Senhor? Então, tenta procurar algo que para você faça diferença na sua vida, em algo que você esteja passando agora, e tente ler com esse intento pelo ano inteiro. Talvez você consiga ler o livro de Mórmon mais rápido do que o ano permite, né? Mas vá grifando para também trazer isso para a tua vida. Dando sequência na história de vida aí deles,
né? Então Leí, como a gente já tinha falado, ele era um profeta e ele havia profetizado, como a Ana falou para nós, assim como outros profetas lá em Jerusalém, de que Jerusalém ia ser destruída, né? E no capítulo 2 a gente vai ver então que o Senhor fala a Leí em um sonho, que ele tinha que sair e ir para o deserto com a sua família. E Leí foi obediente com sua família e foi, né? No versículo 5, e desceu pelos limites perto da costa do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto do lado mais próximo do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto com sua família, que consistia em minha mãe Saria, meus irmãos mais velhos Lamã, Lemuel e Sam. E aí o que acontece, né? Quando eles chegaram lá, eles ficaram num vale, perto de água, né, de uma água, e ali Leí já constrói um altar de pedras, né? Então, dá para ver ali a atitude de Leí, que ele queria que a família dele continuasse. Uma prioridade que ele fez de construir isso, porque podia dar todas as desculpas, né? Eles seguiam as leis de Moisés naquela época, né? Perfeito, por isso eles construíram esse altar para que eles pudessem dar graças, né, ao Senhor, e deram graças porque eles chegaram num lugar seguro e iam ficar ali, né? E Posso só... Isso me fez pensar... Eu, pelo menos, já fiz isso. Acredito que talvez todos nós, ou só eu que sou muito pecadora mesmo, mas sempre dar aquela desculpa, né? Assim, tipo, eu tô viajando. Não tem problema a gente não ir na igreja no domingo, porque eu tô viajando, tô fazendo uma viagem, ou, né, vamos sair pra comer. Claro que a gente deve se alimentar e deve, sabe? Quando a gente tá viajando, realmente é uma exceção. Mas... a gente tem que fazer, eu acho, o nosso máximo para que isso não, que a gente não tenha. Se a gente tem a oportunidade de comer na casa de uma pessoa para evitar, né, comprar, etc., a gente tem... Então, é isso de prioridade. Isso me veio à mente agora, porque eles podiam fazer muito bem isso. A gente está viajando. A gente tá, né, no deserto, né? Mas a gente não precisa, o Senhor vai entender. Quando a gente chegar no destino final, a gente... Daí a gente vai ficar aqui só um dia. Por que a gente vai construir um altar? Daqui a pouco a gente vai embora mesmo? Né? Então eu só pensei assim, tipo, como que eu posso trazer essa história para os nossos dias de hoje, né? E a única coisa que eu pensei foi da viagem. Então eu tenho que me esforçar mais para quando eu tô viajando, o domingo ainda é o dia do Senhor, né? Claro, há exceções, precisa de gasolina? Precisa comprar água? Precisa, né? Mas que a gente tente ao máximo, né, fazer uma prioridade aí. Sim. Uma preparação, né? Que a gente pode preparar antecipadamente muitas coisas. E Leí, como um pai maravilhoso, né? Ele conhece seus filhos e ali vendo o rio, ele fala, né, para Lamã: tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda retidão. E aí ele diz a Lemuel: tu poderias ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor, né? Isso tudo por causa da obstinação deles, né, de Lamã e Lemuel, porque eles murmuravam, né? E eu fico imaginando também que, obviamente, não foi fácil, por tipo de personalidade talvez que eles tinham. Para eles era realmente mais desafiador aceitar tudo isso, né? Mas a gente vai ver que eles tiveram várias experiências em que eles poderiam também ser menos obstinados e menos duros de coração. Mas eles achavam que o pai deles, eles não viam o pai dele como um profeta. Eles viam como um visionário, né? E eu fico pensando, né? Ele é louco. Fico pensando hoje em dia os jovens, né? Com seus pais, filho de líder, alguma coisa assim. E realmente é real isso, né? Mas ele era, assim, o líder deles. Enfim, e olha que interessante aqui no versículo 12. Carol, você pode ler pra gente? E assim Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o seu pai. E murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Olha aí o que Nefe falou. Para Nefe ter falado que eles desconheciam a maneira que Deus tinha de proceder, é porque Nefe tinha o conhecimento de como o Senhor procedia. Olha que especial. Será que a gente sabe a maneira com que o Senhor procede na nossa vida pessoal, nos nossos caminhos? Eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque eu tenho os meus desejos, meus sonhos, e às vezes eu não vejo eles que não aconteceram ou que desistiram. Será que eu não tenho que esperar no Senhor? Será que eu não tenho que buscar saber?
E olha aí que a gente vai aprender, que no Vem Segue me fala sobre essa parte de como Nefe tinha esse conhecimento, como Nefe conhecia o Senhor. E por que Lamã e Lemuel não? Porque eles não haviam procurado o Senhor para saber. Mas Nefe sim, porque ele queria saber as visões do pai dele. Ele queria saber por ele mesmo. Não é que ele duvidava do pai dele, ele só queria mais confirmação. E ele acreditava e ele fazia. Então no 16, a gente vai ver o seguinte. Lelê, se lê pra gente. E aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por essa razão, não me revoltei contra ele como meus irmãos. Então, achei outra coisa bem curiosa, que ele falou que o Senhor, e ele me visitou e enterneceu meu coração. Acho que, é o que eu falei, ele não duvidava, mas ele queria uma confirmação maior. Né? E ele queria saber, né? Porque eles tiveram uma mudança radical na vida. E eles saíram de uma vida boa, né? De uma confortável, e foram para um deserto. Recomeçar tudo do zero, né? E é difícil, né? As dificuldades vinham, faltava água, faltava comida. E aí Nefe falou, Senhor, me ajuda, qual que é o teu mistério? Eu quero saber também o que meu pai, por que meu pai está aqui? Eu quero também saber. E eu acho que uma das coisas das pessoas que mais têm o conhecimento hoje são os curiosos, aqueles que buscam. Só que tem que buscar na fonte certa. E é isso que Nefe fez. Ele buscou diretamente ao pai, né? E isso a gente pode ensinar para os nossos filhos ou nós mesmos. Nós temos que ser pessoas curiosas do que está acontecendo com a nossa vida espiritual. E se humilhar perante o Senhor. Acho que é isso que o Nefe fez aqui. Eu gosto no versículo 19 que ele fala, e aconteceu que o Senhor me falou dizendo, bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. E acho que fala isso também um pouco do que você falou, né, Carol? E eu achei curioso também que ele fala, porque me procuraste diligentemente. Então aqui Nefe tá falando, não é uma história, ele tá contando e ele só fala, eu perguntei e o Senhor me falou. Mas, pelo menos ao meu ver, quando ele fala, me procuraste diligentemente, talvez Nefe teve que orar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes até, né, ele recebeu uma resposta. E eu acho que é importante também, com humildade de coração, né, ele realmente queria saber e estava disposto a agir na resposta, porque a gente vai ver aqui nos capítulos que Lamã e Lemuel, eles também perguntavam, eles também tinham contato com anjos, os anjos vinham e falavam para eles, mas eles não tinham isso, humildade de coração, e não tinham a vontade de agir. Eu vou ler uma citação do David Ridges, que eu achei bem legal, que ele falou em relação a esse versículo 16, que ele fala, algumas pessoas perguntam sobre ser errado ou não ter essas dúvidas, né? Relacionado ao Evangelho. Aqui iluminando o fato de que nós todos temos livre-arbítrio e realmente a gente pode ter dúvidas ou não, né? Mas a resposta é que não é errado você ter dúvidas, mas é errado você ser tolo e se rebelar. É sobre o que nós fazemos com nossas dúvidas quando elas chegam em nossos corações que podem ou nos fazer ou nos quebrar. Quando as dúvidas chegam sobre os pais, né, sobre Lamã e Lemuel aqui, quando as dúvidas sobre o pai dele e as visões deles chegam para Lamã e Lemuel, eles escolhem murmurar e se rebelar. E quando a gente lê o versículo 16 com muita atenção, nós conseguimos ver que Nefe também tinha um pouco de dúvida em seu coração. Porque ele fala que o Senhor enterneceu o seu coração, né, que é o que a Laís comentou. Então, realmente, a abordagem que Nefe teve foi diferente de seus 2 irmãos mais velhos. Né? Ele teve um coração puro, sincero e um grande desejo de conhecer as verdades básicas e doutrinas do Evangelho. E hoje em dia, o que eu mais tenho visto por aí, que a fé daqueles que se afastam do Evangelho ou que procuram as coisas duvidosas na internet sobre a igreja, sobre o passado da igreja, começa
em famílias ou em pessoas que param de ler o livro de Mórmon, que param de ter fé no livro de Mórmon. Realmente, o livro de Mórmon, ele é o lugar onde a gente tem que centralizar a nossa crença. Porque se o livro de Mórmon é verdadeiro, todo o resto é verdadeiro. Não importa o que a internet diga. Se Deus confirmou no teu coração que o livro de Mórmon é verdadeiro, então nada mais importa. Joseph Smith foi um profeta de verdade. Os homens podem ser falhos aqui e ali, mas o livro de Mórmon sendo verdadeiro, o evangelho é verdadeiro. E posso falar também que eu e você, a gente estava conversando no carro, quando a gente estava vindo para cá, que lembrando, né, eu falei aqui no comecinho, né, eles estavam em Jerusalém, e quem dominava o mundo era quem naquela época? Era a Babilônia. Né? Então, Lamã e Lemuel provavelmente queriam ficar lá em Jerusalém porque eles queriam beber, queriam quebrar todos os mandamentos, lei da castidade, era tudo assim uma festa, né? E a gente estava falando sobre a importância, né, da gente ser sexualmente puros e como isso pode afetar essa nossa conexão com o Espírito Santo. E eu achei uma citação do Elder Maxwell, que fala assim, ele está falando exatamente sobre isso, que quebrar o 7º mandamento, que nesse caso é, né, de manter a pureza sexual, a lei da castidade, expulsa o Espírito Santo de nossa alma. Perdemos o grande valor da sua companhia, porque ele não pode habitar numa alma pecadora, e sem a sua ajuda, tornamo-nos seres humanos menos úteis, menos perspicazes, menos funcionais e menos amorosos. E daí, quando eu li essa citação para ler, eu falei assim, eles estão falando aqui de Lamã e Lemuel, úteis, funcionais e amorosos, tipo, perspicazes, eles não eram. Né? Então, claramente, né, acredito eu que Nefe, então, aqui, era uma pessoa que guardava os mandamentos. Então, essa conexão com o Espírito, para Nefe, era muito mais fácil. Agora, para Lamã e Lemuel, eles já estavam duros de coração, de tanto pecado, não tinham Espírito, então... É aquela famosa frase, né, de quando o teu corpo domina teu espírito... Isso... E você não tem controle, então por isso a gente tem que ser mais forte espiritualmente para controlar o nosso corpo, os nossos apetites, os desejos, né, sexuais e tudo mais. Exato. E aí a gente indo para o capítulo 3, aqui então os filhos de Leí, eles retornam para Jerusalém para obter as placas de latão. Então, Leí teve esse sonho que o Senhor ordenava que ele, Nefe e os irmãos dele voltassem para Jerusalém para buscar as placas de latão. Porque ele sabia que Labão possuía essas placas, que tinha toda a genealogia de sua família, tinha muitas coisas que eles poderiam passar para os filhos. E depois que Jerusalém fosse destruída, sabe-se lá o que iria acontecer com essas placas de latão, né? E aí tem o versículo 7, que é o mais importante aqui desse capítulo. Lê pra gente, Carol. E aconteceu que Nefe disse ao meu pai, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Perfeito. Quem nunca teve, às vezes, uma vontade de fazer uma coisa, mudar para os Estados Unidos porque o Senhor falou, ou fazer uma faculdade diferente porque o Senhor falou, ou então... E às vezes é uma coisa que parece impossível, né? Tipo, mas eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos, eu não tenho dinheiro para casar, eu não tenho dinheiro para ter filho. Como? Isso não faz sentido pra gente. Mas... Para começar um podcast. Para começar um podcast. Mas eu não tenho babá, não tenho... Realmente, o Senhor, Ele prepara o caminho. E essa preparação de caminho, a gente pode muitas vezes não enxergar. Tá muito além da nossa visão. Mas está na visão de Deus. Deus vai preparar esse caminho, né? E aí no 15, ele fala, mas eis que eu lhes disse, né? Nefe aqui tentando convencer os irmãos dele, porque os irmãos aqui novamente murmurando pra caramba, como assim voltar? A gente acabou de chegar aqui? A gente tem que voltar para Jerusalém para pegar umas placas aí? Como assim? Por que ele não sabia disso antes? Né? Então aqui a gente vê de novo que realmente Deus estava no comando de tudo. Como que ele sabia que tinha placa de latão?
só Deus para poder falar para eles, né? E aí ele fala, assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto aonde está o nosso pai até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. E aí no 16 ele fala, sejamos portanto fiéis aos mandamentos do Senhor, que o Senhor mandou para eles irem para lá, né? Então ele fala, desçamos pois a terra da herança de nosso pai, porque ele deixou ouro e prata e toda espécie de riqueza. Então aqui no caso eles já tinham feito uma tentativa de buscar as placas, não conseguiram, né? Eles foram pedir e Labão mandou eles embora. E aí eles, então tá bom, vamos tentar de novo, vamos levar todo o nosso ouro, nossa prata. Chegaram lá, Labão olhou, oba, gostei, pegou tudo pra ele e correu atrás e pediu pros Bacana. Os guardas, pros né? guardas correrem atrás. E eles fugiram, ficaram fora das muralhas de Jerusalém ali e não conseguiram as placas de latão. E aí teve aí uma terceira vez. E aí, então, a partir do versículo 26, ele fala que eles fugiram dos servos de Labão, né? E quando eles fugiram, Lamã se enfureceu com Nef, no 28, e também com o pai deles, né? E também Lemuel, porque Lemuel era muito influenciável por Lamã. E aí eles começaram a ser rudes, começaram a açoitar. Então eles começaram a ser rudes e açoitar ele e Sam, que Sam estava de acordo com Nef, né? Então a gente vê aí que também cada vez mais eles estão longe do espírito, né? Para chegar a esse ponto de ser rude, de brigar, de bater. E aí acontece um grande milagre, aparece um anjo para eles. E na frente, pondo-se à frente de Nef e Sam, e falou, por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? E eis que tornareis a subir Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Então aqui acho bem interessante que o anjo apareceu, falou que eles são iníquos, e esse é o erro deles, e é por isso que eles não estão conseguindo, às vezes... Né? Às vezes nem estão conseguindo pegar as placas porque eles são iníquos, eles não estão confiantes do plano do Senhor, né? Talvez se eles tivessem ido com o coração puro já a primeira vez, a gente vai conseguir? Confiando no Senhor, talvez eles já conseguissem. Mas não foi o caso. E aí é legal que ele fala, o Senhor entregará Labão em vossas mãos. E aí? E muitas vezes na nossa vida a gente passa por esses testes, né? Que eu acho que é o teste da resiliência, para saber até onde que a gente vai, né? Qual lado que a gente vai pender, né? E com todas as provações, né? A gente tem a escolha de continuar pela fé, continuar com força, ou se a gente se quebra, como você leu ali, né? Se a gente se entrega, se revolta, que é um lado mais triste que a gente acaba perdendo de ver o nosso crescimento. Gostei muito que uma pessoa falou para mim um tempinho, que falou que a vida é uma escola, a gente está aqui para aprender, né? E a gente precisa reconhecer que o Senhor vai nos testar, faz parte do teste. E mesmo que não é na primeira, na segunda, na terceira, a gente tem que ter essa força que Nef tinha, né? De pender para o lado mais forte, de ver positivamente, de tentar... De confiar em Deus. De confiar. E você vê aqui também que... Eu não tinha pensado nesse versículo antes, mas ele fala, né, que não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Se eles tivessem um coração puro e receptivo ao Espírito, eles teriam recebido essa mensagem, putz, é mesmo, a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. E eles iam sentir uma tristeza segundo Deus. Eles iam ficar tipo, nossa, como que a gente, né? A gente tem que mudar. Mas por quê? E a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Porque eles ainda, quando eles ficam bravos com Nef, nos capítulos depois daqui, eles voltam a falar, porque o nosso irmão acha que é nosso governante. Você vê já onde está o coração deles.
né? Eles estavam aqui orgulhosos. E eles devem ter ficado com muita raiva. Porque no 31, Do logo anjo. que o anjo partiu, lê pra gente aí o 31. Olha lá, e depois que o anjo partiu, Labão e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50, sim, ele pode mesmo matar 50. Por que não a nós? Então, não adiantou nada eles verem um anjo. Nada. Por isso que um milagre, ele nunca precede a fé. A fé vai preceder o milagre, né? No sentido assim, é isso? No sentido que, assim, a nossa fé não vai crescer Por causa de um por causa de um milagre. Assim, pode, mas... Mas é mais fácil o milagre vir depois que a gente demonstra a nossa fé. Pra nossa fé. Uhum. Não, e tem lições valiosíssimas aqui nesse capítulo. Eu pensei, né, que eles foram 3 vezes, né? A primeira vez eles só foram para Labão perguntaram, ele falou, sai daqui. A segunda vez eles foram com ouro. E daí a terceira vez, né, que foi com Nefe, que daí ele conseguiu. Mas a única instrução que eles receberam do Senhor foi o quê? Vai lá e pega. O Senhor não deu detalhe nenhum do que eles tinham que fazer. E você vê aqui que foi claramente ideia deles. Mas ele né, deu tipo- um hint ali, ele falou assim, ele vai entregar nas suas mãos. mas só na terceira vez, né? Mas, tipo, quantas vezes... eu acho que às vezes a gente pensa que, tipo, quando a gente ora pro Senhor, o Senhor vai falar assim, olha, Letícia, você vai começar primeiro fazendo faculdade na Iambi, Morumbi, e daí você vai primeiro fazer, sei lá, administração, marketing, e daí depois você vai fazer isso, sabe? E não é bem assim, às vezes a gente tem que fazer uma decisão e às vezes vai dar errado a primeira decisão, e daí de novo a segunda decisão a gente vai ter que fazer uma outra coisa que o Senhor não falou. A gente tem Mas que às tomar... vezes essa segunda escolha, às vezes de uma nova faculdade, a gente vai saber muito mais porque a gente fez aquela primeira. Aquela primeira... A gente começou aquele cursinho. Então é interessante que hoje você falou de marketing, eu pensei agora na minha vida. Eu fui para a área... eu comecei com a área de design, focada em design, porque eu amo fazer artes, é isso que eu gosto. Mas hoje eu gosto muito de análise de dados, que é uma área que eu comecei a ir através do trabalho. Mas assim, aí eu sempre penso para trás, mas nossa, eu gosto tanto do design, mas muita coisa que eu vejo hoje, eu consigo, com aquela minha base do marketing, de design, eu tenho muito mais conhecimento da minha área de dados também. Então, cada coisa agrega, né? Vai agregando. E o Senhor, o caminho dele é perfeito. E se você errar pela terceira vez, daí que o Senhor vem e fala, tá difícil, você não tá conseguindo fazer nenhuma decisão certa, deixa eu te ajudar. Então, no 4, aqui tem nesse livro que a gente estava lendo, fala algo muito bacana. Fala assim, que os 4 filhos de Leia, então, fizeram tudo para conseguir completar a missão, né? Mas ainda falharam. E aí fala que tem uma lição aqui para todos nós, né? Que muitas coisas, responsabilidades, às vezes a gente precisa ser lembrados de ter a nossa dependência no Senhor, né? Mas que Ele quer que nós façamos as nossas escolhas. E aí realmente, e principalmente fala aqui que a gente tem que respeitar a nossa dependência na expiação do Senhor. E aí quando a gente está pensando que a gente não está sucedendo, que a gente escolhe uma, escolhe outra, aí o Senhor vem e mostra o caminho dele, né? Então assim, o Senhor ele não vai interferir na primeira vez. Ele quer que a gente faça essa decisão. Aí se a gente está indo para a segunda, às vezes a segunda ainda também não é. Então ele vem interferir para na terceira a gente ir para onde ir, se a gente não está meio direcionado. Então, achei isso muito legal. Não, e ele vai interferir somente se o quê? A gente tiver um coração humilde e a gente estiver fazendo as coisas... Porque ele não vai interferir se a gente tiver um coração que nem Labão e Lemuel. Duro. Porque não vai adiantar nada. Depende, eu acho. Às vezes, por uma oração de uma mãe... Eu ia falar isso, tá pensando nos seus filhos, Carol? A gente tá pensando nas filhos, né? Não, pessoas, às vezes a gente vê pessoas Não, que sei. realmente estavam tão longe do Senhor e estão tão perto hoje. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso, que eu já vi pessoas voltando, reconhecendo essa dependência no Senhor. Então, assim, a gente nunca pode julgar ninguém por estar, pelas escolhas, né? Mas a gente pode orar por essas pessoas. E uma hora o Senhor pode interferir na vida deles, depende dos planos deles, depende do julgamento do Senhor. Mas eu acho muito legal isso, né? Da gente poder saber escolher. E eu tenho dificuldade de escolher. São tantas opções que a gente pode escolher na nossa vida.
Mas é bom a gente ter gosto para muitas coisas, isso também é muito bom. Eu fico brincando porque eu já mudei de faculdade, tipo assim, umas 10 vezes. E daí eu fico brincando com meu marido e falo assim, mas gente, é que eu sou boa em tantas coisas que eu realmente poderia ser uma médica, eu poderia ser uma advogada, eu posso ser tudo que eu quiser. Então é difícil escolher, né? Pois aí, só É tem que difícil. estudar, pegar o certificado e Tudo que você quiser, o Senhor vai aumentar. Mas é verdade isso, né? De ter que escolher só uma coisa para você fazer. Mas o que você pode fazer para te ajudar é dar uma chance para algo que você... Dar alguma chance por um ano. Se você vê que realmente não é, aí você troca. Mas não tenta ficar muito pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Essa é a minha dificuldade. É. Que a gente quer, às vezes, conquistar o mundo... Mas E aí quem a gente sabe fica que a gente, paralisado. Com um podcast, né, já me inspirei a ser, talvez, pegar um mestrado em professor de religião. Também, muito legal. Enfim. E outra lição também que começa aqui, quer dizer, acho que quando a gente tá nessa história da família de Nefe com a mãe Lemuel, a gente vai ouvir falar da palavra murmurar, acho que cada versículo. Porque eles murmuram muito. Então, aqui no primeiro Nefe 3, no versículo 6, ele fala que eles estão murmurando. A gente vê ali no final de novo que eles começaram a murmurar novamente. No 4, eles murmuram de novo, né? E um dos temas do Vem e Segue-me é justamente sobre murmurar. Você lê para mim o título do tema que eu tô... Lembrar-me das obras de Deus pode me dar a fé necessária para obedecer a seus mandamentos. Muito bem. Então, daí ele começa a falar, né, da diferença, né, que Nefe, ele estava lembrando sempre da mão de Deus. Nós somos favorecidos, como que vocês podem esquecer de Moisés, aqui no capítulo 4, no versículo 2, né, que ele falou as águas do Mar Vermelho. Então, ele tinha essa atitude de lembrar das histórias da Bíblia, das coisas que eles mesmos passaram, mas Lamã e Lemuel estavam ali murmurando ainda. E com amor, né? Nunca repreendendo, assim. Não, ele já repreendeu, mas tudo tem seu momento, né? Muitas vezes para lembrá-los mesmo. Ele foi bem enfático, né? Vamos ser fiel, vamos ser forte. Por que vocês ainda estão duvidando, né? Ele ainda tentando ali, bem de forma sutil, né? Sutil, Eu gosto muito em 1 Nefe 3, no versículo 6, logo antes da famosa escritura, né, que ele fala que a gente já falou, né, eu irei e cumprirei, ele fala, vai, portanto, meu filho, e serás favorecido pelo Senhor, porque não murmuraste, né, e... Eu sempre penso assim, murmurar é alguém que reclama, né? Eu penso, nossa, eu sou muito reclamona. Ai, tá muito quente aqui. Ai, tá muito calor, tá muito frio, tá muito... né? E daí eu fui no guia de estudo para escrituras e procurei murmurar. E no caso das escrituras, quando ele tá falando murmurar, ele tá falando isso daqui, que é resmungar, reclamar e queixar-se dos desígnios, planos ou servos de Deus. Então não é só murmurar que tá calor aqui. Porque acho que até Nefe, tipo, nossa, que fome, gente. Nossa, que calor. Deve ter tido esses momentos, mas nas escrituras especificamente, quando eles estão murmurando, é porque eles estão murmurando contra os planos do Pai Celestial ou os servos de Deus. Nossos líderes. Uau! E quantas vezes nós podemos fazer essas coisas, né? É muito fácil a gente criticar, mas é muito fácil a gente também estar lá, nesse mesmo nível, né? Então, a gente precisa realmente se controlar para não deixar o nosso nível espiritual nos permitir de questionar o que está acontecendo. Mas acho que em algum momento a gente sempre vai questionar, em alguma coisa que a gente passa na vida, por que isso aconteceu comigo, né? Por que essa pessoa morreu, ou por que a gente vai se questionar, por que comigo? Em algum momento acho que a gente vai falar isso com o Senhor, mas a gente não pode, né, duvidar, falar, não, Senhor, então confio em Ti, né? Exatamente. Então, Me ajuda a ver. me ajuda a ver, confio em Ti, me dê forças. E se a gente pede um desejo justo, um coração quebrantado, o Senhor vai tocar de alguma forma, né? A gente vai conseguir enxergar as tender mercies, enxergar as ternas misericórdias dele na nossa vida. Então tá, depois a gente vai para no versículo 6, né? Ele já tá nos preparando aí para algo que vai acontecer, né? Ele já prepara a gente que tá lendo aqui
ele nos diz que ele foi conduzido pelo Espírito, não sabendo o que ele ia fazer, né? O anjo tinha falado, e aí ele chega perto lá e ele viu um homem caído no chão, que estava bêbado de vinho. E ele aproximou-se dele e viu que era Labão. E ele viu a espada, tinha a bainha, o ouro puro de admirável, e ele viu que a sua lâmina, imagina, né? Um jovem vendo aquelas coisas, devia ficar assim, nossa, que legal, né? Mas aí o Espírito falou para ele, né? Matar Labão. E ele fala, nunca... Aqui a gente fala como ele estava, o sentimento que ele... A gente vê o que ele estava sentindo. A gente vê o que ele estava sentindo. E aqui a gente percebe o que ele estava sentindo, que ele fala, nunca fiz correr sangue humano e contive-me e não desejei de ter matá-lo. Ele falou, nossa, o Senhor falou que ia entregar o cara tá aqui na minha frente. E agora? E aí o Espírito falou outra vez, porque ele não estava querendo fazer isso. E o Espírito falou, o Senhor entregou em tuas mãos no 11. Sim, e eu sabia também que ele procurara tirar minha vida e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor e também se apoderara de nossos bens. Ou seja, o Labão, ele tinha uma índole ruim, ele tentou matar o Nefe também. E o Senhor entregou nas mãos dele. E aí no 13 ele fala, eis que o Senhor mata os iníquos para que sejam cumpridos seus justos desígnios. E aí é aquela frase, né, que eu gosto bastante, que fala, melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. E a gente vê o poder de homens maus no mundo hoje, né, e para esse propósito, né, como eu acredito e acredito que vocês também creem nisso, que a humanidade precisava desse livro, precisava desses registros. E se não houvesse isso, o mundo continuaria na escuridão, né, porque depois que Cristo morreu, tudo se perdeu, né, e a restauração aconteceu por causa desse livro. E isso a gente precisa, né, precisa entender, e a gente tem dificuldade com essas coisas, de realmente tudo que a gente falou aqui, de perguntar ao Senhor, né, perguntar na fonte certa. E ele fala, no 14, você pode ler para nós, Lê? E então, quando eu, Nefe, ouvi essas palavras, lembrei-me das palavras que o Senhor me dissera no deserto. Se a tua semente guardar os meus mandamentos, prosperará na terra da promissão. A gente vê também a capacidade de revelação, né, do Senhor, de Nefe ter sido conduzido pelo Espírito e dele saber que o Senhor tinha falado isso para ele. Então ele sentiu que ele teria que fazer isso para que a família dele consiga guardar os mandamentos, né, porque eles precisavam daqueles registros e prosperar na terra da promissão que o Senhor estava preparando. Porque nas placas de latão é onde estava a lei de Moisés. Né? A gente fez isso aqui no versículo 15 e 16, né? Então, como que eles iam continuar guardando os mandamentos se eles não tivessem o manual, né, de como guardar os mandamentos? E foi um mandamento ali, né, que o Senhor fez. Você tem que matar Labão. Então, se ele não seguisse aquilo, ele veio na mente dele. Se a tua semente guardar os mandamentos, prosperará na terra. Então, ele precisava fazer isso, né? E para isso, Labão precisava estar morto. Então, ele mata Labão, né? A gente vai ver. E continua, né? Se veste com as roupas que Labão tinha, coloca a espada. E aí ele encontra com Zorã, que era Ele encontra com Zorã, que era o servo. E então, mais do que só pegar as placas, ele trouxe mais uma pessoa com ele, né? Zorã, que os ajudou, mais uma pessoa que estava preparada para construir um novo lugar, né? Onde eles podiam adorar a Deus, né? Longe do pecado, longe das coisas ruins que estavam para vir ali. Eu fiquei pensando bastante em todas as escolhas que Nefe fez para trazer cada coisa para a gente, né? E aqui ele mostra muito a dificuldade que ele teve de obedecer esse mandamento, né? Ele era obediente. Assim que o pai dele falava, ele já obedecia. Assim que Deus mandava, ele fazia. Mas esse mandamento foi muito difícil para ele. Foi uma prova de fé que ele teve, né? Foram 9 versículos, né? Que ele tá ali. Mas eu tenho que fazer isso. Engraçado que se a gente vê na história da humanidade, a gente vê muito derramamento de sangue. Era muito comum os homens se matarem naquela época, era uma brigaiada, força bruta, né? E mesmo assim, Nefe, ele tinha um coração tão puro que estava hesitante e amou o Senhor, né? E amou a Deus e fez o que ele
foi rápido em obedecer. E a gente estava até tirando uma dúvida com uma pessoa que é letrada, que tem conhecimento da lei daquela época, da lei judaica, enfim. E ele comentou, não sei, não vou conseguir parafrasear corretamente, provavelmente, mas ele comentou que tem muita semelhança com algumas coisas que vinham da Bíblia, que para esse mandamento valer, tinham que ter umas 3 coisas, se não me engano, né? 4 requerimentos. 4 requerimentos? 4 ou 5. Mas eu vou contar alguns deles, que é o que eu lembro, que ele fala, que tá até, se eu não me engano, em Deuteronômio, mas ele fala que ele não sabia o que ele estava fazendo, não era algo planejado, ele fala no versículo 6 que ele foi conduzido pelo Espírito não sabendo o que ele estava fazendo. A outra coisa era... Um anjo mandou. A outra coisa era que ele foi mandado a fazer isso, né, por um anjo, por Deus, pela inspiração. E a terceira coisa é que ele fugisse, que uma das coisas era que simplesmente faz isso e vai, né, não se exalte por isso, não, enfim. E eu acho que uma das outras coisas também lê no versículo 11, que ele fala, eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Então tinha que ter o Senhor tem que entregar a pessoa para você, senão também não vale. Isso. Não foi só um anjo falando o Espírito falando que ele foi entregue nas mãos, exato. Obrigada. A questão de matar alguém, né? Isso. E aí, novamente, no 14, que ele fala que ele lembrou das palavras do Senhor, né? Que realmente era um mandamento para ele conseguir guardar esse mandamento, ele precisava guardar esse outro também, que era de matar. Enfim, eu achei muito interessante essa visão de alguém que estuda a lei, né? Que tem um pouco mais de conhecimento sobre isso. Porque para mim, eu sempre pensava também, né? Mas ele, se não fosse Nefe matando ele ia ser morto por Labão, né? Então, assim, tem muitas formas de ver essa história específica, né? Mas eu acho que Nefe quis muito mostrar também que ele foi conduzido pelo Espírito, que aqui foi uma experiência espiritual para ele também. E se alguém aqui quiser ver em mais detalhes, a gente foi falado pra gente que essas 4 requerimentos tá em Deuteronômio 13, então se você quiser ir lá buscar e estudar para tentar entender esses requerimentos. E também tem um exemplo aqui, se a gente olhar, eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Quando você clica em o Senhor, no aplicativo vai aparecer sobre Davi. E Davi fala ao filisteu, né, isso voltando para a Bíblia, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e matar-te-ei e te tirarei a cabeça. Tá? Então, tem outro exemplo aqui. A frase é muito importante, a frase que é bem igual, né? Senhor te entregou. Senhor te entregou. E aí, só para terminar, então, o capítulo 5 é quando eles voltam, e aí um outro princípio aqui bem legal da gente só recordar, é que todas essas coisas acontecem por um propósito, né? E Saria estava ali se queixando com Leí, então talvez se toda essa experiência deles ficarem todo aquele tempo no deserto não tivesse acontecido, talvez Saria não teria adquirido o testemunho dela sobre as coisas de Deus. Porque aqui ela deixa bem claro que por causa deles terem conseguido com sucesso pegar as placas de latão, ela sabe que Leí que ele não é visionário, ela sabe que Deus realmente está preparando o caminho para eles. Então aqui ela mostra que a fé dela foi fortalecida por causa de tudo isso. Então a importância da gente reconhecer essas pequenas coisas que acontecem na nossa vida para o nosso bem, para a nossa fé, para o nosso fortalecimento. E aqui ela foi testada no coração de uma mãe, né? E às vezes muitas de nós que somos mães ou quem vai ser, a gente vai ser testado nesse coração de mãe, né? De talvez perder um filho tá no hospital. Ou muitas mães sofrem com o filho indo pra missão, com né? Com o filho pra missão. Isso, tem muitas situações que mas a gente tem que lembrar de confiar e saber que os filhos são do Senhor antes de nós. Exatamente. Então, só para terminar aqui, o 5 fala um pouco sobre essa volta aí, e eles vendo tudo que tinha dentro desses registros, né, das placas de latão. Então, gostaria de terminar esse episódio aqui com vocês, deixando de novo esse convite, leia o livro de Mórmon, pensando em um tema, algo que se aplica a você. Às vezes você passou por uma dificuldade muito grande esse último ano, e talvez precisa entender quais são as bênçãos do Senhor na tua vida, ou, enfim,
1000 coisas que dá pra gente procurar aqui no livro de Mórmon, né? Esse desafio se aplica a vocês e a nós também. Vou também jogar esse desafio pra gente aqui. E muito obrigada por escutar, por estar aqui assistindo e comentando e participando do nosso Instagram. Lembrando que a gente sempre vai estar ali mais presente no Instagram durante a semana. Mandem suas perguntas, converse com a gente por lá. A gente ama ouvir de vocês. Marta Maria Podcast no Instagram, tá bom? A gente ama ouvir de vocês, a gente posta os vídeos que vocês mandam também. Então, é isso. Continue com a gente esse ano inteiro que a gente vai aprender bastante do livro de Mórmon. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.